Boa tarde, tudo bem? Vamos falar agora de energia potencial e conservação de energia? Na última aula nós falamos de energia cinética e trabalho. Nós vimos que a energia cinética está associada ao movimento do objeto, ao movimento das partículas, tá certo? E a energia potencial? Ela está associada aqui. Bom, o que é uma energia potencial? É qualquer energia que pode ser associada à configuração, ao arranjo de um sistema de objetos que exercem forças uns sobre os outros. Por exemplo, energia potencial gravitacional. Nós temos um objeto, vamos imaginar esse objeto aqui, e a Terra. Nós temos ali um arranjo entre a Terra e esse objeto. Se eu soltar, né, vai existir uma força de atração da Terra com esse objeto. E esse objeto atrai a Terra com a mesma força. Ação-reação. Bom, energia potencial elástica. Se eu tenho uma mola, né, vamos imaginar que isso aqui fosse uma mola. Aí eu comprimi essa mola. Ela tem uma energia armazenada aqui, porque na hora que eu abandono, a mola vai voltar ao estado de equilíbrio dela. Então, à medida que eu estou segurando esse objeto, existe uma energia potencial, porque a partir do momento que eu abandonar, essa energia potencial vai sendo convertida em energia cinética, aumentando a velocidade. Vai diminuindo a altura, a distância entre a Terra e o objeto e vai aumentando a velocidade desse objeto. Uma energia se transformando em outra. Então, é um arranjo, uma configuração de um sistema que exerce forças um sobre o outro, tá certo? E que é como se essa energia estivesse armazenada, igual na compressão da mola. Eu tenho aqui uma mola comprimida, se eu abandono, ela vai transformando essa energia potencial elástica, que estava armazenada aqui, em energia cinética, tá certo? Nós temos configurações de cargas elétricas, onde cada carga exerce uma força uma sobre a outra, né, atração ou repulsão, dependendo do sinal da carga. Então, se o sistema é mantido em repouso, as cargas estão em repouso, existe uma energia potencial elétrica ali entre elas. Na hora que você abandona, né, essas cargas, elas vão se movimentar devido à força de interação entre elas. E existem muitos outros tipos de energia potencial. O que a gente tem que deixar claro é que a energia potencial está associada a uma força conservativa, tá certo? Vamos falar aqui o seguinte, eu estou pulando aqui porque para mim fica bem melhor começar pela conservação da energia mecânica para vocês entenderem como chegar na fórmula da energia potencial. Bom, a energia mecânica, ela é simplesmente a energia cinética mais energia potencial, tá bom? Então, se um sistema isolado, no qual todas as mudanças de energia são causadas por forças conservativas, a energia cinética e a energia potencial podem variar, mas a soma das duas vai permanecer constante. Em um determinado estágio, se nós pensarmos em um pêndulo, tá certo? Isso aqui oscilando. Eu tenho energia potencial gravitacional que vai sendo convertida em energia cinética, depois a cinética em potencial de novo. Se não existir resistência do ar, se só tivermos a força gravitacional ali e a tensão no fio, né, envolvidas no movimento, a força gravitacional é uma força conservativa. Então, nós vamos ter uma conservação da energia mecânica. Outro exemplo, eu jogo esse objeto para cima. Ele saiu com uma certa velocidade, chegou a uma certa altura, foi diminuindo a velocidade e aumentando a altura. Ou seja, foi diminuindo a energia cinética e aumentando a energia potencial gravitacional. Desprezando a resistência do ar, nós temos aqui só força conservativa, que é a força gravitacional. Porque a força de atrito com ar é uma força que dissipa a energia, certo? Como que eu sei que dissipa? Se eu jogar esse objeto sem resistência do ar, ele vai chegar até uma certa altura. Se eu jogar o objeto com resistência do ar, ele vai chegar a uma altura menor. Ou seja, um pouco da energia que ele tinha
foi transformada em energia potencial mais energia térmica, no caso. Ou seja, um pouco da energia foi dissipada do sistema. Então, a energia mecânica, quando tem força de atrito, não se conserva. Então, se nós temos só forças conservativas, a energia mecânica vai se conservar. Quer dizer que a energia mecânica em um determinado estado, que é a cinética mais a potencial, vai ser igual à soma da energia cinética mais potencial em qualquer outro instante, tá certo? Ou seja, a energia cinética varia, a potencial varia, mas a soma das duas permanece constante. Com isso, nós temos que a variação energia mecânica final menos a energia mecânica inicial vai ser igual a zero, já que as duas são iguais. Então, nós temos que a variação da energia mecânica é igual a zero, logo, variação da energia cinética mais a variação da energia potencial é igual a zero. Então, a variação da energia cinética vai ser igual a menos a variação da energia potencial. Nós vimos lá em trabalho, né? E energia cinética, o teorema do trabalho e energia cinética, que variação da energia cinética é igual ao trabalho. Então, se eu substituir aqui, olha, variação da energia cinética igual ao trabalho, igual a menos a variação da energia potencial. Então, a gente pode chegar nessa expressão que a variação da energia potencial é igual a menos o trabalho. E o trabalho a gente já sabe calcular, não é? Então, já sabendo de onde sai essa expressão, a gente pode passar para a segunda página aqui, onde se assume que a variação da energia potencial é igual a menos o trabalho, tá certo? Bom, forças conservativas e dissipativas, é o que eu falei para vocês. Existem forças que dissipam energia, tiram a energia do objeto. No caso aqui, no sistema é o meu objeto. Se eu lanço esse objeto sem resistência do ar, ele vai chegar a uma certa altura. Com resistência do ar, ele vai chegar a uma altura diferente. Então, a força gravitacional é uma força conservativa, mas a força de atrito com ar não é conservativa, certo? Vamos pensar no atrito, tá certo? Eu tenho aqui esse objeto. Vou calcular aqui o trabalho realizado pela força de atrito, não pela força que eu estou aplicando. Trabalho realizado pela força de atrito. Para onde está o sentido da força de atrito? Contrário ao deslizamento. Vai estar para a minha esquerda. Se eu agora puxo para cá, a força vai estar para a minha direita. Então, se eu somar o trabalho realizado pela força de atrito, ao sair dessa posição inicial aqui, e depois voltar a essa posição inicial novamente, sendo o mesmo deslocamento, sendo o módulo da força de atrito o mesmo, o trabalho total nesse circuito fechado, saindo daqui, vindo aqui e voltando para o mesmo lugar, não vai ser zero, tá certo? Eu vou ter duas vezes a força de atrito vezes o deslocamento vezes menos 1. Agora, e a força gravitacional? Trabalho realizado pela força gravitacional na subida e na descida. Na subida, o trabalho, nós vimos também já no vídeo anterior, que o trabalho na subida vai ser menos mg vezes o deslocamento. O deslocamento está para cima, a força está para baixo, aparece o cosseno de 180, que é menos 1. Quando o objeto está descendo, nós temos o deslocamento e a força gravitacional no mesmo sentido. Então, eu vou ter o trabalho igual a m mais mg vezes o deslocamento. Ou seja, subiu, foi lançado desse ponto inicial aqui, foi lá, voltou para o ponto inicial. Nesse circuito fechado, nessa trajetória fechada, o trabalho realizado pela força-peso é zero. Por que eu dei esse exemplo? Porque o trabalho realizado por uma força conservativa em uma trajetória fechada
ela é igual a zero. Então, ó, o trabalho total realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move ao longo que se move ao longo de um percurso fechado é zero. Se a força for dissipativa, o trabalho ao longo do circuito fechado não é zero, ou seja, saiu de A, voltou para A. Se for, calculou o trabalho de A até B e depois de B até A. Se a soma do trabalho 1 e do trabalho 2 for igual a zero, essa força é conservativa. Calculou o trabalho no percurso 1 e depois no percurso 2. Se a soma desses dois, trabalho 1 mais trabalho 2, for diferente de zero, a força é dissipativa. Certo? Cálculo da energia potencial. Nós já vimos também no vídeo anterior que o trabalho é igual à integral de F escalar deslocamento. A energia potencial, a gente já viu também que é menos a variação da energia cinética. Variação da energia potencial é igual a menos a variação da energia cinética. E a variação da energia cinética é igual ao trabalho. Então, a variação da energia potencial é igual a menos o trabalho. Então, basta nós calcularmos o trabalho daquela força conservativa. Exemplo, que eu tenho dado direto, a força gravitacional. Então, tem aqui uma partícula de massa m se move verticalmente ao longo do eixo y, o sentido positivo é para cima. Temos sempre que determinar nosso referencial, não esqueçam, tá? Quando a partícula se desloca do ponto YI para o ponto YF, a força gravitacional realiza trabalho sobre a partícula. A variação correspondente da energia potencial gravitacional do sistema partícula-terra é variação da energia potencial é menos o trabalho. O trabalho vai ser integral de F escalar deslocamento. No caso, se Y inicial é menor que Y final, quer dizer que ela está se deslocando para cima. Tá? Poderia ser o contrário, o inicial ser maior que o final. Tá bom? Então, se deslocando para cima, considerando que o objeto foi lançado para cima, eu tenho mg, que é a força gravitacional, força peso, mg, escalar o deslocamento. Força peso menos I, menos J, deslocamento mais J, que J escalar menos J é menos 1, por isso que aparece esse menos aqui. Então, integrando dy, que é y, aplicando os limites final menos inicial, eu vou ter que ΔU vai ser igual a mg y final menos y inicial, igual a mg ΔY. Bom, esse menos aqui, do produto escalar que houve entre F escalar deslocamento do trabalho, cancelou com esse menos aqui, que vem da variação da energia potencial igual a menos o trabalho, tá certo? Por isso que aqui já virou positivo. Então, esse daqui, y final menos y inicial. Se o final maior do que o inicial, eu vou ter um ΔY positivo aqui. Então, o final menos o inicial. O final, mgy final. O inicial, mgy inicial. Cálculo da energia potencial elástica. A gente já viu no vídeo anterior também como calcular o trabalho da força elástica. Sabendo que a variação da energia potencial é igual a menos o trabalho, basta calcular a força, colocar a força elástica aqui, Kx escalar dx. Kx está sempre contrário, a força elástica sempre contrária ao deslocamento, então vai ser sempre cosseno de 180, que vai ser menos 1, que cancela com esse menos aqui. Então, nós temos aqui variação da energia potencial elástica igual a Kxf ao quadrado sobre 2, menos Kxi ao quadrado sobre 2. Essa é a expressão geral. Se a mola estiver na posição de equilíbrio inicialmente, que ela já pode ter, o inicial dela já pode ter sido distendido, né? Então, ela pode ter um inicial, um valor inicial. Mas, se ela estiver na posição de equilíbrio, você pode colocar xi igual a zero e, logo, a energia potencial inicial é zero.
Logo, você pode escrever que a energia potencial é igual a kx² sobre 2. Essa expressão aqui. Energia potencial elástica. Já falamos de conservação de energia e que a energia mecânica é cinética mais a potencial. Meninos, a próxima aula eu vou falar de interpretação da curva da energia potencial, tá certo? Como encontrar força através de um gráfico da energia potencial em função do X. Bom, até a próxima, um grande abraço, fiquem com Deus.